Santificado seja o teu nome. Aleluia. Deus abençoe, meu amigo. Deixa Deus te usar. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes. Os irmãos podem vos assentar, por gentileza. Estamos felizes de nessa noite nós estamos diante da presença do Senhor para servirmos juntos, adorarmos, adorarmos a Deus, como assim já temos feito nessa noite. Deus tem falado aos nossos corações através dos louvores e acreditamos também no poder da palavra do Senhor que há de falar conosco nessa noite. Irmãos, eu quero ler junto com vocês nessa noite no Evangelho segundo escreveu Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1 e versículo de número 25. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1 e o versículo é o versículo de número 25 para a nossa meditação nessa noite. Glória a Deus. Diz assim: como o Senhor foi bom para mim, em minha velhice, exclamou ela, tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Amém? Quantos podem dizer amém? Amém. Israel passava por um grande período sombrio. A Bíblia vai dizer que depois de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, Deus permanece por um período de 400 anos, sem dirigir a tua voz ou a tua palavra na boca de profetas para falar com a nação. Deus levanta justamente o profeta Malaquias para trazer uma mensagem, principalmente para os sacerdotes daquela época. Deus vem trazendo alguns alertas para os sacerdotes que estavam se corrompendo, principalmente com o serviço sacerdotal. E depois que o profeta Malaquias termina o seu livro, termina a sua mensagem, Deus permanece por um período de silêncio interbíblico, que a Bíblia vai dizer, 400 anos. Deus não usava profetas, Deus não levantava pessoas para falar com a nação de Israel. Igreja, os altares que eram utilizados para sacrifício do cordeiro e de adoração a Deus, nesse período, a história vai dizer que eles começaram agora a sacrificar porcos, no altar que era para ser sacrificado o cordeiro e o sacrifício, para ser oferecido ao Deus de Israel. 400 anos Deus em silêncio, 400 anos sem o povo ouvir sequer uma profecia que viesse confortar o coração deles, ou quem sabe trazer um direcionamento. Lucas, quando vem escrevendo, Lucas se encarrega de escrever tudo no tempo conforme foi acontecendo. Lucas vem escrevendo sobre um sacerdote pelo nome de Zacarias. Zacarias, que era da família de Abias, casado justamente com também uma filha de um sacerdote. E Deus se encarrega justamente nesse tempo de silêncio, nesse tempo sombrio da nação de Israel, inserir uma família de sacerdotes. Deus pega Zacarias,
Deus pega a tua esposa Isabel, e Lucas vem relatando que ambos eram justos diante de Deus, que andavam sem culpa alguma, observando todos os preceitos e leis do Senhor, justamente em um período sombrio, onde ninguém queria ouvir Deus, ninguém estava atento à voz do Senhor, e Deus se encarrega justamente de inserir esta família em um tempo sombrio. Essa família vai marcar esse tempo, porque nesse tempo Deus estaria encerrando um período de silêncio, onde Deus não falava, onde Deus não respondia à nação. Então justamente nesse tempo que Deus vai encerrar, porque existia uma palavra através da boca do profeta Isaías, no capítulo de número 40, que viria uma voz que clamava no deserto, uma voz que justamente quebraria um silêncio de 400 anos. Então Deus se encarrega de escolher esta família justamente para quebrar um período aonde não se ouviam a Deus. Então Deus escolhendo essa família, e todos que olhavam para a casa de Zacarias, de Isabel, diziam: Zacarias e Isabel são irrepreensíveis, eles observam todas as leis do Senhor, eles andam segundo aquilo que a Bíblia nos instrui. Então todos que olhavam para a casa de Zacarias e Isabel não tinham o que dizer dessa família. Quando olhavam para a casa deles, observavam qualidades, porém, quando nós olhamos a Bíblia, e esse porém muda toda a história, existia algo na casa de Zacarias e Isabel. A Bíblia vai dizer, quando nós observamos o texto, que Zacarias e Isabel não tinham filhos. Isso aqui é tão importante no contexto bíblico, porque quem olhava para a casa deles ia dizer: eles são bênçãos, eles servem a Deus, eles servem ao altar. Zacarias oferece sacrifício, porém, e esse porém muda totalmente a história de uma pessoa. Esse porém muda totalmente a vida de alguém, porque todos que olhavam e observavam diziam: eles servem bem, eles adoram bem, eles estão diante do Senhor, observando toda a lei, todo o preceito. É uma casa honrada, porém, isso aqui traz algo tão lindo para as nossas vidas, porque quando a Bíblia vai dizer que, porém, não tinham filhos, e eu observo o texto, a Bíblia vai dizer que Isabel era estéril. Perceba que quando nós observamos o capítulo 1, justamente desse texto, a Bíblia, a igreja, vai potencializar justamente Isabel. A Bíblia é muito clara em dizer: porque Isabel era estéril, vírgula, e ambos eram avançados de idade. Então o texto e a história potencializa Isabel como talvez a causa provável da bênção não ter chegado na casa de Zacarias e Isabel. Quando um sacerdote casava e tomava uma esposa para ser a tua mulher, no primeiro ano do matrimônio, quando passava o primeiro ano,
e a esposa do sacerdote não gerava, o pai, a mãe da esposa do sacerdote ia até ela e dizia: filha, o que está acontecendo? Por que você não gera? Por que você não tem filho? Qual é o problema que está acontecendo na tua casa? Primeiro ano Isabel não gera, segundo ano Isabel não gera, e aquilo que, ou aquele casamento, aquela união que era para ser sinônimo de bênção para Isabel e para Zacarias, agora passou a ser sinônimo de vergonha. Por quê? Porque diziam: eles cantam bem, eles adoram bem, a casa deles serve bem ao Senhor, porém a casa deles tem algo que impede de ser uma casa plena. Ela não gera, ela não tem filhos. Só que o texto de Lucas, quando Lucas escreve, a Bíblia vai dizer que Zacarias, que era da turma de Abias, agora ele é escolhido, ou a Bíblia diz que a sorte cai sobre a casa dele para que ele pudesse ministrar diante do Senhor. Entende isso aqui? Davi, no capítulo 24 ou 23 de Crônicas, quando ele traz a arca novamente para Jerusalém, ele divide em turnos, e ele coloca 24 anciões, ancião representando 1 hora do nosso relógio. Então, quando chegava a turma ou a casa de um sacerdote que era escolhido, igreja, lançava-se sorte. Se a sorte caísse sobre a minha vida, eu tinha então 1 semana para ministrar diante de Deus. Só que se a sorte caísse sobre a minha casa e eu não fosse escolhido, pastor Elias, só daqui a 1 ano eu teria uma nova oportunidade da minha casa ser escolhida, da minha turma ser escolhida. Aí o texto de Lucas vai dizer que Zacarias era avançado de idade. Zacarias já estava velho. Zacarias estava chegando na sua velhice. Zacarias passou uma vida toda servindo a Deus, com um porém na vida dele. Zacarias passou a vida toda, quando a sorte caía sobre ele, ministrando diante de Deus, com um porém na vida dele. As pessoas olhavam e diziam porém, e esse porém machucava, esse porém feria Isabel, feria a vida de Zacarias. Mas quando eu olho o texto sagrado, a Bíblia vai dizer: e coube-lhe por sorte. Só que não era sorte, era Deus. Eu vou de novo, não era sorte naquela oportunidade, era Deus trabalhando, porque tinha uma palavra há 700 anos atrás, liberado pela boca do profeta Isaías, dizendo: voz do que clama no deserto. Deus precisava cumprir a palavra dele na casa de Isabel e Zacarias. As pessoas estavam olhando dizendo porém, mas Deus também estava movendo os céus para que a palavra dele se cumprisse na vida de Isabel e Zacarias. Só que é lindo porque a Bíblia vai dizer que quando a sorte cai sobre ele, ele tinha 1 semana para se preparar e ministrar diante de Deus. O sacerdote não somente ministrava,
Mas o sacerdote era responsável de trazer os céus para a terra, porque quando ele ia ministrar diante de Deus, se Deus se agradasse, Deus descia com a nuvem de glória aonde o sacerdote estava ministrando. Então o texto e a Bíblia vai dizer, eles ministrava, Deus descia com os céus aonde ele estava ministrando. Porém, aí eu trago isso aqui para mim, para você, para esse culto nessa noite. Nós cantamos, a glória de Deus se manifesta, mas alguém lá de fora talvez está olhando e dizendo, porém. Nós pregamos prosperidade, bênção, portas, manifestação de Deus, mas tem pessoas lá fora olhando para a minha vida e para a tua dizendo, porém. Ele prega a porta aberta, porém a porta está fechada na vida dele. Ele prega a cura, porém tem alguém enfermo na casa dele. Ele prega que Deus faz, porém na vida dele ainda não aconteceu. Ele prega que Deus age, porém na vida dele Deus ainda não agiu. Ele prega que Deus pode, porém na vida dele Deus ainda não fez nada. Isso é uma realidade para as nossas vidas, porque às vezes nós estamos aqui num culto de sexta-feira, as pessoas lá fora estão olhando você vir num culto como hoje, dizendo, vai lá no culto de sexta-feira adorar a Deus, porém, só que quando Deus quer mudar uma situação, uma história, uma família, uma casa, a minha vida, a tua vida, Deus move o que for necessário para que a palavra dele se cumpra na tua casa, na tua família, na tua vida, no teu ministério, aonde você precisa, o que for necessário Deus mover, Deus vai mover para que a palavra dele dita sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre o teu chamado, sobre aquilo que ele diz, Deus vai mover, porque a palavra dele precisa se cumprir. Deus te trouxe aqui nessa sexta-feira, nessa noite, porque talvez até o dia de hoje você ouviu muitos porém na tua vida, mas Deus te trouxe aqui para te dizer, porém Deus entende que hoje é noite aonde Ele entende que é tempo de mudar essa situação. Aí Ele vai, a sorte cai sobre a casa dele. Zacarias é escolhido. As pessoas lá pelo lado de fora estão dizendo, é sorte, mas eu digo é Deus. Eu vou de novo, as pessoas vão olhar para a minha vida e para a tua vida e ver o que Deus está fazendo, vão dizer, é sorte não, é Deus. É a palavra dele, é ele entendendo que é momento de mover os céus pela tua causa, pela tua casa, pela tua família. Quantos crê nessa noite? Aí a Bíblia vai dizer que avançado de idade, já tinha percorrido um longo tempo, mas nunca abandonou o altar do Senhor. O tempo já estava passando para ele. O tempo arranca tudo que é possível na vida do homem, mas não arranca a adoração no coração de um homem que entende que Deus é merecedor de toda adoração. E eu sempre digo, não permita que aquilo que você não alcançou arranque de você a adoração por aquilo que você já recebeu.
Eu vou de novo: não permita que aquilo que você não alcançou arranque de você a adoração e gratidão por aquilo que Deus já te deu. Aí ele era avançado, era velho, mas fiel ao altar. O tempo já havia passado para ele, a sua esposa não tinha filho, mas estava adorando ele. Ele olhava para a tua casa, queria ser pai, não podia, mas estava adorando. Ele olhava para a tua família, não estava do jeito, da forma que ele desejava, mas estava adorando. Eu vou dizer de novo até algumas pessoas entenderem. Você pode olhar para a tua casa, não está da forma, do jeito, da maneira que você quer, mas você está aqui adorando, você está aqui cultuando, você está aqui levantando as mãos, você está aqui se rendendo, você está aqui se entregando diante de Deus, porque você entende que a adoração move os céus, a adoração move Deus, adoração, o louvor move o céu. A Bíblia não diz, mas imagino eu, todas as vezes que Zacarias tinha a oportunidade de ir adorar a Deus, ofertar incenso, porque incenso na Bíblia representa adoração. Todas as vezes que ele se preparava, caiu sobre Zacarias. Eu imagino missionário, vendo as pessoas olhando para Zacarias, mas vai lá ainda adorar dessa forma? Se ainda tem coragem de ir para o culto, adorar a mesma situação, estando da maneira que está. Eu imagino Zacarias dizendo: Deus me chamou para isso. Eu vou dizer de novo: Deus te chamou para isso. Deus te chamou para ser adorador, para adorar, para exaltar, para glorificar aquele que pode, aquele que tem, aquele que muda, aquele que transforma, aquele que levanta, aquele que liberta, aquele que restaura, aquele que faz, aquele que desfaz, aquele que levanta, aquele que exalta, aquele que abate. Deus te trouxe aqui nessa noite para produzir incenso de adoração a Deus. Estava tudo obscuro, mas estava lá adorando, produzindo incenso. Toda vez que eu e você adoramos a Deus, a Bíblia diz no livro do Apocalipse que a nossa adoração se transforma em incenso diante de Deus. Os 24 anciões com seus incensários vão diante de Deus, apresentam o seu clamor, o meu clamor, a sua adoração, a minha adoração, e ela chega como cheiro suave diante de Deus. Então Deus entende que é momento de agir, que é momento de fazer alguma coisa, que é momento de mudar essa situação, que é momento de mudar essa história, que é momento de entrar na tua vida, que é momento de entrar na tua casa. Quantos vieram prestar adoração, louvor, oferecer incenso ao Pai nessa noite? Deixa eu ver. Era totalmente desfavorável um momento para ele adorar, mas é aí que ele adorava, é aí que ele fazia barulho, é aí que ele mandava glória. E sabe o que é mais interessante? Que a Bíblia diz que o povo estava tudo do lado de fora, e só ele estava pelo lado de dentro. Porque existem momentos que é você e Deus, Deus e você, está todo mundo, igreja, do lado de fora, ao teu redor, derredor, e é só você e o Pai. Deixa eu te dizer algo, isso basta, isso é suficiente. Se tem o Pai, você tem tudo.
Se tem a presença, você tem o suficiente. Se tem a glória de Deus, você tem tudo o que você precisa. Aí a Bíblia vai dizer que todo mundo estava ali do lado de fora, e apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar de incenso. Zacarias nem tinha chegado, pastor Elias, para adorar, e a resposta da adoração já estava esperando. Eu vou de novo, só alguns entenderam. Ele ainda nem tinha chegado para oferecer adoração, e a resposta da adoração que ele ia prestar já havia chegado na vida dele. Enquanto você está adorando, Deus está liberando no mundo espiritual bênção para tua casa, bênção para tua família, resposta do céu. Só que, para ele chegar até o altar de incenso, ele primeiro passava pelo altar de sacrifício, que é um tipo da cruz de Cristo, aonde o cordeiro é sacrificado. Porque antes de nós chegarmos aonde Deus quer que nós venhamos chegar, nunca nós podemos esquecer da cruz, do sacrifício, da onde ele morreu. Aí ele passava pela bacia de água, mergulhava nas águas, se lançava diante de Deus. Passava, pastor Elias, pela mesa do pão, missionária Wanda, pela mesa da comunhão, porque Deus respeita processos. Deus quer que você conheça, entenda o sacrifício, tenha comunhão na mesa de pães. Aí ele olhava pelo lado os candeeiros que representavam o Espírito de Deus, as lamparinas acesas, ele passava por tudo isso. Aí ele chegava no altar de incenso. Quando chegava no altar de incenso, estava ali um anjo do Senhor, pelo nome de Gabriel, um dos anjos que assistem diante de Deus. Aí ele diz: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Eu vou de novo, não temas, a tua oração foi ouvida. Eu vou de novo, não temas, a oração da tua casa foi ouvida. Eu vou de novo, não temas, o teu clamor chegou diante de Deus. Eu vou de novo, não temas, a resposta de Deus chegou para tua casa. Isabel, tua esposa, darás à luz a um filho. Deus é específico, por isso a nossa oração tem que ser específica. A nossa oração não pode ser lançada ao vento, tem que ser oração específica. Deus é específico naquilo que Ele faz. Deus manda justamente um varão, um homem, um filho, por causa de uma profecia. Sabe o que é isso, missionária Wanda? Deus cumpre o que Ele diz nos mínimos detalhes, sem deixar vírgula. Eu vou de novo, aquilo que Deus disse sobre a tua casa, Deus vai cumprir nos mínimos detalhes, sem deixar sobra, sem deixar vírgula, sem deixar falta. Se Ele disse que vai, Ele vai, porque Ele é fiel para cumprir toda a tua palavra na sua totalidade. Aí
o anjo disse para ele: porém, sempre vai ter um porém, tu colocarás o nome do teu filho de Joanã, ou João. Zacarias significa, igreja, o Senhor lembra. João significa graça de Deus. Na verdade, o que Isabel e Zacarias, igreja, estava alcançando era a graça de Deus. Não é nossa força, é a graça. Não é os nossos talentos, é a graça. Não é a nossa insistência, é a graça. Não é porque somos bons, é a graça. Não é porque oramos muito, é a graça. Não é porque jejuamos muito, é a graça. Não é porque consagramos muito, é a graça. Você, a tua casa, nós estamos aqui por causa da graça de Deus. Eu quero ser profeta de Deus para a tua vida, que a graça de Deus vai te abraçar aqui nessa noite, de uma maneira tão linda, tão especial, tão poderosa, tão tremenda, que você vai se sentir abraçado pela graça de Deus. Zacarias, o Senhor lembra. Isso aqui é lindo. E eu esses dias meditando na palavra do Senhor, Deus falava comigo acerca de versículos. E nós vamos ver em vários versículos e textos da Bíblia, Deus dizendo: e se lembrou o Senhor. E se lembrou o Senhor. Aí eu perguntei: um Deus que sabe, pode, conhece tudo, porventura se esqueceria para se lembrar? Eu disse: Deus, qual é o segredo? E Deus disse no meu coração, a hermenêutica de Deus se lembrou é: Deus entendeu que era momento de agir. E nós vemos, e Deus se lembrou de Ana. Não, Deus entendeu que era o momento de agir na vida de Ana. Deus se lembrou da casa de Zacarias. Não é que Deus havia se esquecido, Deus entendeu que era o momento de agir. Talvez você que está aqui nessa noite, nesse culto, está dizendo: Deus se esqueceu da palavra que disse sobre a minha casa. Não, Deus está te dizendo nessa noite que Ele entendeu que é hoje e agora, o culto dessa noite, o momento de Deus agir. Meu Deus. Ele continua dizendo no texto: e tu terás alegria. Isso aqui é forte. Por que, igreja? Porque terás só quem não tem. E tu terás é porque não tinha. Estava adorando, mas não tinha alegria. Estava ministrando, mas não tinha alegria. Estava até servindo, mas não tinha alegria. Até vinha para o culto, mas não tinha alegria. Até levantava as mãos, mas não tinha alegria. Quantas vezes eu e você chegamos num culto, levantamos as mãos, cantamos, adoramos, glorificamos a Deus, mas a nossa alma está triste. Aí a mensagem de Deus era: e tu terás alegria, porque não tinha, vírgula, e regozijo, alegria que não vai embora. Não era só a alegria do culto, não era só a alegria da quarta,
da sexta, do domingo, não. É uma alegria que você deita alegre, acorda alegre, trabalha alegre, faz os afazeres alegres. Aonde você está, as pessoas olham e dizem: que alegria é essa? Que semblante é esse? O que está acontecendo? Você sabe o segredo: é a graça, é Deus, é a bondade, é Ele na sua vida. O diferencial é Ele. As pessoas não entendem de onde vem essa alegria, mas eu e você que estamos nesse culto nessa noite, sabemos que por mais arrebentados, quebrados que nós chegamos às vezes no culto, por consequência das circunstâncias da vida, do dia a dia, mas quando nós chegamos num culto como esse, quando os louvores começam a ser tocados, cantados, adorados, a nossa alma começa a se encher de graça, de alegria, de presença, de regozijo. De repente nós começamos a chorar, não entendemos o que está acontecendo. Deixa eu te explicar: é a graça, é o Espírito Santo, é a presença dEle, é a bondade dEle, é Ele te tomando, é Ele te abraçando. Isso aqui é tão lindo porque Deus ainda continua: e muitos se alegrarão com o seu nascimento. A tua bênção vai ser tão notória que muitos vão se alegrar por aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Eu vou de novo: o que Deus vai fazer é tão tremendo que muitas pessoas vão se alegrar, porque é resposta para a tua vida, mas também resposta para pessoas. É resposta de Deus para a tua casa, mas também é resposta para a tua família, para os teus vizinhos. O que Deus vai fazer é tão grande que muitos se alegrarão. Termina os 7 dias da sua ministração. Zacarias não acredita na mensagem de Deus, questiona o anjo, dizendo: como poderei eu crer nisso? Já sou velho, a minha esposa é velha, como poderei crer nisso? Aí o anjo diz: tu ficarás mudo até o dia do nascimento do teu filho. Eu disse: Deus, por que ele ficou mudo? E Deus disse: porque eu estava mandando uma voz. Porque eu estava mandando uma voz. Escute isso aqui. Às vezes você quer ouvir resposta e está tudo em silêncio. Parece que o profeta está mudo, o pregador está mudo, quem revela está mudo, as pessoas que são usadas em profecia está mudo. Você diz: Deus, está tudo mudo. E Deus está te dizendo nessa noite: é porque eu tenho uma voz. É porque eu estou mandando uma voz, e essa voz é tão poderosa, essa voz é tão poderosa, que ela foi capaz de buscar o amigo de Jesus no seio de Abraão, após 4 dias que estava morto. Lázaro estava lá 4 dias morto, e Jesus diz: Lázaro. Eu imagino Lázaro lá no seio de Abraão: eu preciso voltar, tem uma voz me chamando. Aí a Bíblia vai dizer que ele fica mudo. Aí ele sai, as pessoas estão para o lado de fora, espantada porque ele estava demorando tanto. Só que ele não falava agora, tinha que falar por acenos.
Aí a Bíblia vai dizer no versículo 25, que nós lemos nessa noite desse texto: Isabel se esconde por 5 meses. 5 meses, Isabel se ocultando. Existem tempos, igreja, que é tempo de nós nos aparecermos, mas existem tempo que é tempo de nós nos escondermos e nos ocultarmos em Deus, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Ninguém está vendo você, mas você está descansando nele. Eu vou de novo: ninguém está vendo as suas redes sociais, mas você está descansando nele. Não estão vendo mais as tuas postagens, estão dizendo: coitado dele, coitada dele, deve estar mal, deve estar sofrendo. Mas você está se escondendo no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Você está descansando, porque você sabe que vai chegar o tempo de aparecer, vai chegar o tempo de você sair, vai chegar o tempo que Deus vai revelar o projeto. Cinco meses se escondendo. Chega no 6º mês, o mesmo anjo que foi falar com Zacarias, agora vai na casa de uma mulher chamada Maria, trazer uma mensagem, que ela geraria também um filho. Ela disse: não é possível, eu não conheci homem, mas o que está sendo gerado em vós não vem de homem, vem do Espírito de Deus. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: o Espírito dele está gerando coisas novas em corações aqui nessa noite. Não é pensamento humano, não é coisa do homem, é ele que colocou esse projeto, esse plano, esse negócio, esse desejo aí no teu coração. Talvez você está dizendo: Deus, será que é? É Deus sim, é ele trabalhando, é ele agindo, é ele movendo. Aí a Bíblia vai dizer que depois que ela se oculta, ela aparece e diz: assim fez o Senhor comigo nos dias que olhou para mim. Deixa eu ser profeta de Deus para tua casa nessa noite. Deus está te olhando, mesmo que você não perceba. Deus está te olhando, te vendo, enxergando o que ninguém enxerga. Aí ela completa dizendo: para tirar a minha vergonha entre os homens. Eu sinto uma graça de Deus tão tremenda aqui nessa noite, porque quantas vezes as pessoas olham para mim, para a tua vida, e nós sentimos vergonha pela situação que nós estamos. E Deus está dizendo para algumas pessoas aqui nessa noite: aquilo que é motivo da tua vergonha, Deus vai arrancar nessa noite. Eu vou de novo: aquilo que é motivo de choro para a tua vida, Deus vai arrancar nessa noite. Aquilo que é motivo de lágrimas da tua vida, Deus vai tirar nessa noite. Talvez você olhe dizendo: Deus, eu tenho olhado para essa situação, é um motivo de vergonha para a minha vida. Deus está dizendo: eu estou te vendo nessa noite, e a noite de arrancar essa vergonha, é noite de sair sorrindo, glorificando, exaltando aquele que merece todo louvor. Deixa eu ser profeta: aquilo que é motivo de dor para você nessa noite não vai ser mais motivo de dor.
Deixa eu ser profeta para a tua casa. Aquilo que foi motivo de lágrima, de vergonha para a tua casa e para a tua família, assim diz o Senhor nessa noite, não vai mais ser. Deus está dizendo: um novo tempo, uma nova história, um novo ciclo se inicia na tua casa nessa noite. É tempo de alegria, é tempo de júbilo, é tempo de glória, é tempo de adoração. Deus manda ser profeta para a tua vida nessa noite. O tempo da vergonha cessou. O tempo da vergonha acabou. O tempo de andar de cabeça abaixo acabou. Tu vai sair daqui nessa noite de cabeça erguida, dizendo: Deus olhou para mim, Deus se lembrou da minha casa, Deus entendeu que era o momento de agir, Deus está arrancando a minha vergonha dentre os homens. É tempo de virada. Produz incenso, produz adoração nessa noite, porque quanto mais você adora, mais o céu está baixinho. Quanto mais você glorifica, mais o céu te envolve nessa noite. Seis meses depois, Maria vai visitar Isabel. Vai Maria, quando chega até a presença de Isabel, sauda a sua prima Isabel. A Bíblia diz que o menino estremece no ventre da sua mãe e é cheio do Espírito Santo desde o ventre. Projeto de Deus. Projeto de Deus é projeto completo. Deus não manda projeto pela metade. Eu vou de novo. Aquilo que Deus tem para fazer, Deus vai fazer por completo. Ele se alegra. Historiadores dizem que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, ela não ouviu a voz de Maria, ela ouviu a voz do Verbo. E o menino se estremeceu. O tempo passa. Zacarias e Isabel moravam nas montanhas. João Batista nasce. João Batista não escolheu ser sacerdote. O João é enviado para o deserto, para ser treinado no deserto, aprender com Deus no deserto, ouvir a voz de Deus no deserto, conhecer a Deus no deserto. Deus te manda, te leva, te conduz às vezes para o deserto, para você conhecer Ele, aprender com Ele, ter intimidade com Ele, ouvir a voz dEle. João não conhecia Jesus. O escritor, ou João, escreveu: um dia João Batista, igreja, está lá batizando.
A Bíblia vai dizer que todos os dias a multidão ia até a presença de Jesus, a presença de João Batista, para ser batizado por ele. João Batista está ali batizando. João Batista não conhecia Jesus. Um belo dia João Batista está batizando pastor Elias. João Batista está batizando missionária Wanda. João Batista para o batismo. E João Batista para o batismo, algumas pessoas se assustam. Ele diz: espera aí, eu conheço essa presença. Eu vou de novo. Ele nunca viu Jesus, missionária Wanda. Ele nunca viu Jesus, igreja, mas ele conhecia a presença de quando estava no ventre. João Batista está batizando. João Batista para e diz: ei, eu conheço essa presença. Eu conheço essa presença. Eu conheço essa presença no nosso meio aqui nessa noite. Quando sente, eu conheço essa presença que nos visita aqui nessa noite. Eu conheço essa presença que nos envolve aqui nessa noite. Eu conheço essa presença que me impulsiona a adorar nessa noite. Eu conheço essa presença. Quantos conhecem? Quantos conhecem? Deixa eu ver quantos conhecem essa presença nessa noite. Ele para e diz: eu conheço essa presença. Quem está no nosso meio não é uma pessoa qualquer. Quem está no nosso meio é aquele que o profeta Isaías disse que o seu nome seria maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu conheço essa presença. Eu estou batizando vocês aqui com água, mas no nosso meio tem um que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu sinto a presença dele aqui nessa noite. A presença dele nos invade, nos envolve, nos toma aqui nessa noite. Seja profeta de Deus na vida de alguém, profetize para ele: eu conheço essa presença, eu conheço essa presença, eu sinto essa presença. Ele está aqui nessa noite. Por um instante adore a Ele pela tua presença. Por um instante preste uma adoração a Ele pela tua presença, porque Ele só vem porque a tua oração foi respondida. Ele só chega porque o teu louvor chegou até Ele. Ele só te invade porque a graça de Deus te alcançou nessa noite. Ele está aqui, Ele está nessa casa, Ele está no nosso meio. Deus está mudando casa, situações, famílias, ministério, casamento, negócios, empresas. Deus manda ser profeta para a tua vida nessa noite. Essa é uma noite que Deus está mudando. Se coloque de pé, por gentileza, nessa noite.